Todo dia você pode escolher um eu para usar, sem repetir o dia. Entendeu? Você pode entrar na segunda com Eteu, na terça com os gigazeus, na quarta com os amorreus, na quinta com os cananeus, na sexta com os ferezeus, no sábado com os heveus e concluir o domingo com os jebuseus. Entende? Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente dorme crente e acorda eu. Entende? Se a gente não acordar todos os dias e tocar no Espírito, você já teve um motivo para ficar velho. Para envelhecer, você não precisa de muito tempo, basta um dia. Um dia que você não resolver invocar o nome do Senhor, é como 1000 anos sem invocar o nome do Senhor. Essa é a relação de Deus. Essa é a raiz, é a regra de 3 de Deus. Se um dia é como 1000 anos, então um dia fora do Espírito é como 1000 anos fora do Espírito. Então muita terra ainda havia para se conquistar. Voltando para Josué, capítulo 13, né? Então, depois de mostrar todas essas dimensões, no versículo 13, diz assim: porém os filhos de Israel não desapossaram os jesuritas, nem os maacatitas. Antes, Jesu e Maacate permaneceram no meio de Israel até ao dia de hoje. Irmãos, vamos voltar para Deuteronômio 7. Vamos ler os versículos subsequentes, do 2 até o 5. Qual foi a recomendação? Isso aqui é Deuteronômio. Deuteronômio é o refalar de Deus para aquela geração que iria possuir a terra. Então, olha só o que o Senhor fala, quais foram as recomendações que o Senhor deu de como lidar com o eu, com os que estavam possuindo a terra. Versículo 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Então era para exterminar. Irmãos, negar a vida da alma é abrir espaço na nossa alma para Deus possuí-la. Negar a vida da alma é como isso aqui, é aritmética, né? Negar a vida da alma é aritmética. Então, imagine que aqui seja a nossa alma, com vontade, com emoção, com mente. E o que é a vida da alma? A vida da alma é uma vida que não é a vida que Deus havia destinado para a alma, né? É uma vida que a alma teve depois da queda, que ela é independente de Deus. Então está aqui, uma vida independente de Deus. É uma vida que não precisa de Deus para se emocionar, que não precisa de Deus para amar, que não precisa de Deus para pensar, nem para decidir ou fazer escolhas. É uma vida completamente à parte de Deus. Ela é boa? Ela é boa. Ela tem a parte boa dela? Tem. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal
também tem. Só que esses dois galhos da árvore do conhecimento do bem e do mal produzem um fruto em comum, a morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal tem dois galhos. Um chama-se bem e o outro chama-se mal. Agora, qual é o fruto que eles produzem? Morte. Então, essa alma ela foi contaminada por esse fruto. Então, o que é negar a vida da alma? Vamos ler 1 João capítulo 5. Primeira João capítulo 5. Amém? Versículo 18. Amém? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha, então nós temos aqui algumas características daquele que nasceu de Deus. Primeira característica daquele que nasceu de Deus, qual é? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, não vive em pecado. 2. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Então, Deus guarda. E terceiro, o maligno não toca. Não vive em pecado, Deus guarda e, consequentemente, o maligno não toca. Então, o que é aquele que nasceu de Deus? Aquele que nasceu de Deus, João mesmo explica. Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Amém? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito de Deus é o espírito humano. Não é? Letra maiúscula. O primeiro espírito é letra maiúscula. E o segundo espírito é letra? Então podemos ler assim: o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, ou seja, o que é nascido do Espírito de Deus, é o espírito humano. Então, aquele que nasceu de Deus, refere-se a quê? Ao homem regenerado. Não é isso? Não está aqui. Então está aqui. Nós temos 3 partes, né? O que nasceu de Deus? O Espírito. Então eu ampliei, né? Então está aqui o Espírito. Então essa parte aqui é o espírito humano, regenerado. Então quando Deus fala assim, o que nasceu de Deus, está falando do quê? Do homem regenerado, o homem que recebeu a vida no Espírito. Recebeu o Espírito de Deus no seu espírito humano. Amém? Então, quando ele disse que nasceu de Deus, ele está dizendo o homem regenerado em seu espírito. Ou seja,
essa parte que é o espírito humano não vive em pecado. Ou alguém aqui já pecou no espírito? Rapaz, eu me voltei para o espírito e soltei um palavrão. É assim? Não tem, né? Então no espírito você não faz isso. Então você não vive em pecado. Pelo contrário, o espírito é guardado por Deus. E no espírito o maligno não toca. Amém? Agora imagine o seguinte: o que fez do nosso espírito humano ter essas três características aqui? O que tornou nosso espírito humano intocável pelo maligno, guardado por Deus e não está propenso a viver no pecado? O Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ao tocar no espírito humano, deu essas características para nós. No Espírito, somos intocáveis. No Espírito, não vivemos em pecado. No Espírito, nós somos guardados por Deus. Amém? Agora, vou dar uma sugestão e vocês concluam, tá? E se a gente pegar esse Espírito que inundou nosso espírito e passar para a alma? O que vai acontecer? Essa parte da alma não viverá em pecado, Deus vai esguardar e o maligno não vai tocar. Estão entendendo? Então essa é a conquista da terra em nós. Deus quer conquistar essa terra. Mas se você não está novo, você vai parar no meio do caminho. Não, esse irmão aqui, nessa área aqui, eu nunca vi ele pecar. Mas em compensação, em outras, ele é um desastre. Então, o que é negar a vida da alma? Negar a vida da alma é subtrair e somar. Cálculo simples. Quem sabe fazer conta de subtração, levanta a mão. Não sabe não, Paulo? Sabe, né? Levanta a mão para você falar para as potestades que você sabe. Levanta bem a mão, vai lá. Muito bem. Senão a gente pode ajudar. A gente pode ajudar, é simples. Pode juntar com caroço de feijão, né? A gente pode ensinar rapidinho. Então, subtrair e adição. Subtração e adição. Então, vejam bem. O que é negar a vida da alma? Negar a vida da alma é, de acordo com a experiência de Pedro, é o quê? É abrir espaço. Negou a vida da alma. Negou a vida da alma, abriu espaço para quê? Para a vida entrar. Aleluia! A vida entrou aqui. Essa parte da nossa alma não vive em pecado, Deus guarda e o maligno não toca. Mas há muita terra ainda para conquistar. Quanto mais você nega, mais espaço é aberto. E o Senhor vem e preenche com a vida. Mais nega aqui na vontade, aí vem e a vida preenche. Amém? Mais nega aqui na mente, aí vem a vida, abre espaço e a vida preenche. Deus não vai colocar a vida dele sobre um espaço que já está ocupado. Por isso que é importante negar a vida da alma. E à medida que você toma esse caminho, você vai abrindo espaço na tua alma para que Deus possa possuir essa terra. Agora, como nós vamos abrir caminho para que a vida de Deus conquiste a terra da nossa alma? Positivamente falando, negativamente falando, a gente já sabe, né? As situações que nos sobrevêm, eu preciso aproveitar para negar minha vida da alma. Mas que tipo de situações são essas? Principalmente são aquelas em que nós estamos certos. Entende? Porque se a gente está errado e é repreendido, que negar a vida da alma é esse? É a cruz dos dois ladrões. Roubou, tem que ser crucificado.
Agora Jesus roubou alguma coisa?